Olá, estamos de volta com o Senado agora. Números, números, números. As contas do governo do ano passado, deste ano e do ano que vem foram um dos principais assuntos do Congresso nesta quarta-feira e devem concentrar atenções até o fim de 2015. Vamos explicar caso a caso. Começamos pelas finanças de 2014. O Tribunal de Contas recomenda que o Congresso rejeite o balanço do governo, que resolveu adiantar a defesa. O ministro da Casa Civil e o advogado-geral da União entregaram a defesa do governo antes do prazo. O presidente do Congresso Nacional deu 45 dias para a União explicar as manobras contábeis questionadas pelo Tribunal de Contas. Desse prazo, o governo usou apenas 14 dias. Nós temos todos os elementos já estruturados, quer dizer, não haveria necessidade de alongar isso, né? E essas informações e ultimanário também não são compatíveis com eventuais novos elementos que a gente possa trazer mais adiante. O documento tem 49 páginas. Ele responde ponto a ponto os itens em que o TCU se baseou para aconselhar a rejeição das contas governamentais de 2014. Os principais argumentos são que o governo não cometeu irregularidades, que não houve prejuízo ao país e que vários mecanismos usados para fechar as contas eram permitidos pelo tribunal em outros anos. O governo tem a segurança de que aquilo que foi feito vinha respeitando aquilo que eram as orientações e vai sustentar essa posição. Assim que recebeu a defesa do governo, o presidente Renan Calheiros juntou o documento ao parecer do Tribunal de Contas e mandou tudo para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Orçamento, na forma da resolução, ela tem prazos que seguirá. Mas esse gesto do governo de ter antecipado o prazo do contraditório é bom, porque colabora no resultado final. A presidente da Comissão de Orçamento explicou como será o trabalho do colegiado, que vai analisar o material antes de levar o julgamento das contas para o plenário do Congresso. E em que pese eu achar que também dentro do TCU teve decisão política, nós faremos um trabalho técnico com base naquilo que eles fizeram, mas ele será técnico e terá o seu componente político, ou seja, entender que nesse momento tem que analisar em que contexto essas coisas acontecem e se elas são tão graves a ponto de serem unanimemente rejeitadas ou não. Segundo Rose de Freitas, tanto o governo quanto o Tribunal de Contas serão chamados para dar explicações pessoalmente aos parlamentares. O senador Assir Gurgax tem 40 dias para apresentar um relatório à Comissão de Orçamento. O relator adiantou um dos pontos que vai levar em consideração. Tudo que for decidido agora com relação a essas contas vai virar jurisprudência para os estados e os municípios também. Então nós temos que ter muito cuidado com todo esse quadro, não é um quadro unicamente com a presidenta Dilma, não é uma preocupação única com o governo, mas com os futuros relatórios, não só federal, mas também estaduais e municipais. Independente do julgamento das contas pelo Congresso, o governo precisa quitar as manobras consideradas irregulares pelo TCU. Nesta quarta-feira, o Ministério da Fazenda detalhou os números que devem ser incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano. O total chega a 57 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, a União tem que pagar quase 21 bilhões de reais para o FGTS, 22,4 ao BNDES, 12 bilhões ao Banco do Brasil e 1,5 bilhão à Caixa. O valor alcança os 57 bilhões de reais. Somado ao déficit que já estava previsto para este ano, quase chega aos 120 bilhões de reais. A correção da meta fiscal de 2015 está sendo feita por um projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias já em vigor. O relator disse que, ao fechar as contas em dezembro, o déficit pode ser menor. Neste ano, o governo já pagou parte das pedaladas. 17 bi já pagos este ano, que é um número bastante considerável. Nós podemos chegar até o final do ano com um outro valor, podemos chegar a bater mais 10 bi, mais 15 bi, mais 17, aí é a avaliação do governo dentro do caixa que ele disponibilizará. O pagamento das manobras pode ser autorizado, dependendo do caso, com projeto de lei ou com decreto presidencial. A questão é de onde viria a receita. Isso que é o mais difícil. Nós não temos mais como fazer contingenciamento.
Esse ano, 2015, foi o maior contingenciamento que o governo já fez. Nós estamos falando de mais de 1,22% do PIB. Nós estamos falando aí de mais de 80 bilhões de contingenciamento. Já foi um esforço muito grande. Agora as contas do ano que vem. O governo mandou para o Congresso um corte de 26 bilhões de reais no orçamento. O novo texto incorpora as medidas para reduzir os gastos públicos anunciadas em setembro. Naquela época, a área econômica estimava um déficit de 30 bilhões em 2016. Ainda não é possível dizer se a previsão de saldo negativo foi reduzida ou eliminada, porque falta refazer os cálculos das receitas para o ano que vem. Todas essas matérias sobre as finanças públicas tramitam na Comissão de Orçamento. A Comissão Mista da Medida Provisória 689 fez uma audiência pública para debater a matéria nesta quarta-feira. A medida provisória 689 obriga o servidor público licenciado ou afastado sem remuneração a continuar contribuindo para a Previdência. Hoje, os servidores têm 11% da remuneração descontada para fins de aposentadoria e o poder público entra com 22%. Se a MP for aprovada pelo Congresso, toda vez que o servidor se afastar, terá que bancar a parte dele e também a do governo, o que dá no total 33%. Na audiência pública, a posição dos convidados a respeito da medida foi unânime. O atual texto dessa medida provisória, além de pecar por não ter essa urgência e necessidade, o que geraria já maculação com relação a esse vício de iniciativa. Além disso, nós temos uma afronta direta a princípios constitucionais. A questão dos 11% que seriam alçados a 33% gera uma situação de confisco. Nós achamos que essa medida provisória ela não tem relevância e nem urgência. E repudiamos totalmente o texto da medida provisória da forma que ela está. Nós não colocaremos será jabutice, ou seja, nenhuma matéria estranha ao que consta hoje na medida provisória. Nós vamos agora aprofundar um pouco mais na matéria e exatamente tentar apresentar um relatório onde que possa ser realmente plausível e coerente. O governo deve prorrogar o prazo para pagamento de tributos relativos a empregados domésticos pelo Simples Doméstico. O anúncio foi feito na sessão desta quarta-feira pela senadora Gleisi Hoffmann. O E-Social, sistema online de emissão das guias de pagamento, tem apresentado falhas persistentes nos últimos dias. Mas também queria comunicar à casa outra decisão, e aí desta feita da presidenta Dilma. Se o Ministério da Fazenda não regulamentar ou achar que, mesmo estando claro na lei, fica com dificuldades legais para não ter encargos a esses tributos, pelo atraso, a presidenta fará uma medida provisória e não deixará que as pessoas tenham que pagar encargos ou pagar impostos. Ela foi uma das pessoas que mais também foi entusiasta dessa lei, da regulamentação do trabalho doméstico, e hoje, como eu disse aqui, nós não poderíamos morrer na praia. Nós trabalhamos muito para isso, esse Congresso discutiu, aprovou, então, de qualquer sorte, eu acho que é importante nós fazermos esse comunicado a toda a nação, que de uma forma ou de outra a situação se resolverá. Ou seja, ou a Fazenda editará uma medida, uma portaria regulamentando, ou a presidenta Dilma fará uma medida provisória para resolver a situação. A Receita Federal deve divulgar nota técnica nesta quinta-feira, divulgando informações atualizadas sobre o prazo para o cadastro e pagamento do E-Social. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei do senador Roberto Requião, que disciplina o direito de resposta do ofendido por matéria divulgada na imprensa. A matéria segue para a sanção presidencial. É um direito da cidadania, é o direito ao contraditório, o direito de defesa de qualquer pessoa agredida por um meio de comunicação. O ofendido poderá, se assim entender, gravar um vídeo ou um meio audiovisual de som que será submetido ao juiz. E o juiz autorizará ou não, verificando se está dentro das possibilidades legais do direito de resposta, que este áudio ou este vídeo seja colocado no ar.
O plenário também aprovou a medida provisória que trata da gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e também a MP que reajusta taxas cobradas pela Agência Nacional de Cinema, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e pelo IBAMA. Foi a primeira vez que o Senado pôde retirar itens estranhos de uma medida provisória sem que ela fosse devolvida à Câmara. O ato foi possível graças ao novo procedimento adotado pelo presidente Renan Calheiros para análise das MPs. A Comissão de Mudanças Climáticas realizou audiência pública para discutir soluções emergenciais para evitar o colapso hídrico na região do Vale do São Francisco. O baixo nível dos reservatórios da região já exige o racionamento de água para produtores rurais que fazem uso de sistemas de irrigação. A região do Vale do São Francisco é uma das maiores produtoras de frutas do mundo. Mais de 1 milhão de toneladas são produzidas a cada ano, gerando 2 bilhões de reais de faturamento, 240 mil empregos diretos e mais de 1 milhão de empregos indiretos. Mas o baixo nível das águas do reservatório de Sobradinho ameaça esse complexo produtivo. O Lago de Sobradinho é a principal fonte hídrica das áreas irrigadas da região. Nós temos uma escassez de água, temos uma crise hídrica que está cristalizada e a gente tem que fazer o melhor possível para que os impactos disso sejam os menores. As previsões climáticas para a região do Nordeste do semiárido brasileiro, portanto do centro-norte de Minas Gerais, elas continuam muito graves, e nenhuma sinalização climática aponta na direção de que nós teremos um período de chuvas favorável. A solução para o problema inicialmente será a diminuição da vazão da barragem de Sobradinho. Essa vazão, que já foi de 1.300 metros cúbicos por segundo, hoje está em 900 e vai ser reduzida para 800 metros cúbicos por segundo. Ao mesmo tempo, é preciso acelerar a implantação dos flutuantes, que vão captar a água do volume morto da represa. Isso deve começar a ser feito já a partir de dezembro. Nós estamos com 3,9% do reservatório, do volume útil do reservatório. Até final de novembro, ou seja, início de dezembro, a gente deve atingir o volume morto, 0% do volume útil, ou seja, daí para frente nós estaríamos usando a água do volume morto. O volume morto de Sobradinho, em torno de 5 bilhões de metros cúbicos de água, não é isso? 5 bilhões. O volume total, 34 bilhões. Duvido que o volume morto hoje seja 5 bilhões, não é mais. Porque a bacia do Sobradinho está aterrada. O sedimento, a areia que entrou demais, desmatamento desordenado. Ao invés de dar prioridade à revitalização, o governo resolveu fazer a toque de caixa e de sino, executar o projeto da transposição, que até agora não chegou ao seu final. E mais de 8 bilhões já foram torrados. Que a gente possa ter a redução da vazão iniciada até 29 de novembro, ou mais tardar 5 de dezembro, para que a gente possa ter aí mais 10 ou 15 dias para esse prazo, essa estimativa de conclusão dos flutuantes lá em Sobradinho. Embora a situação seja de muita criticidade, nós estamos aqui renovando a expectativa que vamos poder superar esse momento de evitar o colapso no fornecimento de água para os perímetros irrigados. Os primeiros pontos de cultura foram implementados em 2004 com o objetivo de impulsionar ações culturais locais. Hoje, 4.502 pontos de cultura beneficiam 8 milhões de pessoas. Em 2014, 10 anos após a criação dos primeiros pontos, o Congresso Nacional aprovou a Lei da Cultura Viva, que tornou os pontos de cultura política de Estado. Tema de audiência pública na Comissão de Educação, nesta quarta-feira. A Comissão de Educação decidiu avaliar este ano a Política Nacional de Cultura Viva. Uma das inovações da lei é simplificar e desburocratizar os processos de reconhecimento de pontos de cultura, prestação de contas e o repasse de recursos para ações culturais da sociedade civil.
A aprovação da Lei Cultura Viva, da Política Nacional Cultura Viva, ela insere um novo mecanismo de financiamento, que é o termo de compromisso cultural, cujo modelo de prestação de contas ele é mais simplificado, a própria forma de apresentação do projeto também. Então, você mantém, vamos dizer assim, toda a segurança jurídica, tanto para o Estado quanto para a organização, mas você cria um modelo mais simplificado. Esse é um processo que está em implementação. Que é sempre importante pontuar, que nós gostamos sempre de pontuar nas nossas falas enquanto sociedade civil, dessa grande inovação que são os pontos de cultura, porque eles marcam uma virada na percepção do Estado sobre como ocorre, como é feita a cultura no Brasil. Então, essa virada que é o Estado percebendo que ele não tem condições de fazer diretamente a cultura e que ele sequer deveria ser o agente principal a realizar, a organizar essas redes culturais. Então, ao invés disso, ele passa a reconhecer os pontos e as redes que já existem. De acordo com um estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, os pontos de cultura são uma política pública de baixo custo com grande alcance. Uma média de 323 pessoas por ponto, ou seja, uma frequência, e aí eu não estou dizendo só frequência no sentido da fruição, porque em muitos desses casos é fruição, no sentido de ver, mas em muitos outros casos existe um processo pedagógico, de capacitação, de educação. Então, vejam a potência também desse programa nesse sentido. O Senado recebeu nesta quarta-feira uma visita oficial da delegação do Parlamento Europeu para debater temas ligados às relações comerciais entre o continente e o Brasil. O grupo tratou da criação de uma zona de livre comércio que beneficiaria países da União Europeia e do Mercosul. O presidente da representação brasileira no parlamento do Mercosul disse que entre os parlamentares dos dois blocos, o desejo de que o acordo seja vantajoso é certo. Roberto Requião destacou também a necessidade de que a discussão não gire apenas em torno de exigências comerciais. Se um acordo não for vantajoso para os dois lados, é um acordo impossível. Nós já tivemos no passado, na história, o Tratado dos Panos e Vinhos de Portugal com a Inglaterra, que Portugal fornecia vinho e a Inglaterra fornecia panos e todos os manufaturados. Esse tratado foi responsável pelo subdesenvolvimento de Portugal e os prejuízos brutais que causou ao Brasil, que à época era uma província portuguesa. Era subordinado a Portugal. Mas, por parte dos deputados, há uma consciência clara de que o tratado não pode responder às exigências do comércio apenas. Durante a reunião, o senador questionou a demora do Parlamento Europeu em fechar o acordo. O presidente do grupo do Partido Popular Europeu, Paulo Rangel, discordou da posição do parlamentar brasileiro. Ele disse que a Europa não é responsável pelo impasse. Que a União Europeia tem dezenas de acordos de comércio e o Mercosul tem 3. Um com a Palestina, outro com Israel e outro com o Egito. Portanto, isto significa que há uns que são mais abertos ao comércio livre e outros são menos abertos. Portanto, as coisas não são tão simples quanto as pôs aqui. A proposta do Mercosul está há muito tempo na mesa, que os portugueses e os europeus não conseguiram apoio político para sequer analisá-la. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.